Oi, gente, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para ler a palavra do Senhor. Estamos no livro de Jó, né? Se você chegou aqui, é a primeira vez sua aqui, volta. Tem uma playlist aí com já Gênesis todo gravado. Já estamos na metade de Jó. Então, já a gente quase na metade, na verdade, né, de Jó. Então já a gente está encerrando Jó e se esses vídeos têm sido bom para você que tem acompanhado desde o início, eu queria dizer para você, não desista, permaneça. Se tem alguém fazendo a leitura junto com você também, incentiva ela a não desistir, a permanecer, a continuar, para que juntos esse ano a gente possa ler até Apocalipse. A gente não vai levar um ano nessa leitura, a gente vai encerrar antes, mas talvez em 5, no máximo 5 meses aí a gente já encerrou a Bíblia toda. Mas o importante é o quê? Nós desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para falar com o povo dele. Então eu queria convidar você mais uma vez, incentivar você mais uma vez, compartilha com alguém. Já pega também uma caneta, um papel, deixa aí do lado, para que você possa estar anotando aquilo que chamou a sua atenção, aquilo que atraiu aos seus olhos, que você possa estar desfrutando daquilo que o Senhor quer fazer através da palavra dele na sua vida. Amém? Vamos orar para começar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de continuarmos juntos, Senhor, lendo a tua palavra, desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós e quer derramar sobre nós. Continue, Pai, abrindo o nosso entendimento, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que possamos compreender e receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Jó, capítulo 18. Então, Bildade de Suá respondeu: quando você vai parar de falar, proceda com sensatez, e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Ah, você se dilacera de ira, deve se abandonar da terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada da sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar. O laço o prende firme. O nó corredio está escondido na terra. Para pegá-lo, há uma armadilha em seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e os perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo. A desgraça está à espera da sua queda e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da segurança da sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele, espalham enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e os seus ramos murcham em cima. Sua lembrança desaparece da terra e o nome não tem. Em parte alguma é lançado da luz para as trevas, é banido do mundo, não tem filhos nem descendentes entre o seu povo. Nem lhes restou sobrevivente algum nos lugares aonde antes vivia. Os homens do ocidente assustam-se com a sua ira, e os do oriente enchem-se de pavor. É a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Então Jó respondeu. Jó, capítulo 19. Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se acham acima de mim e usam contra mim a minha humilhação,
saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obedeço resposta, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas, despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. A sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e me acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Os meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com pele nos meus dentes. Só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Não irão saciar-me da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, e eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pelas raízes do problema está nele. Melhor será que temam a espada, porquanto, por meio dela, a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Jó, capítulo 20. Então Zofar de Naamate respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toquem as nuvens, ele perecerá para sempre. Com todo o seu próprio excremento, os que tinham visto perguntarão onde ele foi parar. Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres, ele próprio com as suas mãos terá que refazer a sua riqueza. O vigor da juventude que enche os seus ossos jazera com ele no pó. Mesmo que o mal seja doce em sua boca e ele esconda sobre a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago e será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará o seu estômago e lançá-las fora. Sugará veneno de cobra, as presas da víbora o matarão. Não terá gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo que pelo luto sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros de seu comércio. Sim,
pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar. Sua prosperidade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas da sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze da sua flecha o atravessará. Ele o arrancará das suas costas, a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estarão à espera de seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa, a terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará sua casa, águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios e é a herança designada por Deus para eles. Jó, capítulo 21. Então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me? Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos. Tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante de seus olhos. Seus lagares estão seguros e livres de medo. A vara de Deus não os vem ferir. Sem touros nunca deixarão de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho, seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam acompanhados à música de tamborim e de harpa, alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Mas não depende deles. A prosperidade que desfrutam, por isso fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga, quantas vezes a desgraça cai sobre eles, o destino que em sua ira Deus lhe dá, quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco. Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai o receba, para que aprenda a lição, que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. Pois que lhe importará a família que deixará atrás de si quando chegarem ao fim dos meses que lhe foram destinados? Haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre, tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. Sei muito bem o que vocês estão pensando em suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam, onde a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Não deram atenção ao que eles contam? Pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade e que do dia da ira recebe livramento. Quem o acusa, lançando em rosto a sua conduta?
Quem lhe retribui o mal que fez? Pois o levam para o túmulo e vigiam a sua sepultura. Para ele é macio o terreno do vale, todos o seguem, e uma multidão incontável o procede. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Jó, capítulo 22. Então Elifaz de Temã respondeu: Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Sem motivo, você exigia penhores dos seus irmãos. Você despoja das roupas os que quase nenhuma tinham. Você não deu água ao sedento e reteve comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras e delas vivendo, e honrado diante de todos. Você mandou embora de mãos vazias as viúvas, quebrou a força dos órfãos, por isso está cercado de armadilhas. É o perigo repentino e apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega, que o cobrem as águas em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus, e em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo, você diz: o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão, nuvens espessas que o cobrem, e ele não podem ver-nos quando percorrer a abóbada dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: Deixa-nos. E o que Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele que encheu de bens as casas deles. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam deles, dizendo: Certo é que nossos inimigos foram destruídos, e o fogo devorou as suas riquezas. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele. A prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas e o seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus, e ele orará, e ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido, livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você nas suas mãos. Jó, capítulo 23. Então Jó respondeu: Até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, e a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse aonde encontrá-lo e como ir em sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação do Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo.
mas ele concede o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguirão de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me. Não me afastarei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Jó, capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não marca as datas do julgamento? Porque aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Aos que mudam os marcos dos limites e apacenta os rebanhos que eles roubaram, levam o jumento que pertence ao órfão e tomam um boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair pelo caminho e os pobres da terra a esconder-se como jumentos selvagens no deserto. Os pobres vão em busca de comida, da terra deserta a obtêm para os seus filhos. Juntam forragem nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupa, passam a noite nus. Não têm como cobrir-se no vento. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio da sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro de seus muros. Pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro. Mas Deus não vê mal nisso. Há os que revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram, não querem saber da luz. Para eles amanhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Se sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecam, os que pecaram. Sua mãe os esquece, os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus, quebram-se como árvores, devoram a estéril sem filhos e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca, embora firmemente estabelecidos. A vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atento os vigia nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? E a gente vai parar por aqui. Paramos no Jó, capítulo 24, e eu creio que esse tempo, essas palavras, tem sido algo maravilhoso da parte de Deus para nós. É uma oportunidade poder usar essa ferramenta, o YouTube, para a gente poder desfrutar daquilo que o Senhor quer derramar sobre nós. Então eu queria
dizer para você, se isso está sendo bom para você, não desanima, não para, não deixa nenhum dia para trás, acompanha todos os dias e se está impactando a sua vida, compartilha com outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam desfrutar da palavra do Senhor. A gente não está atrás de visualização, até mesmo porque esse canal ele não tem nenhuma rentabilidade, a gente não está atrás de nada de reconhecimento, a gente quer simplesmente que a palavra do Senhor penetre o coração da vida das pessoas e que mais e mais pessoas possam desfrutar daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Que Deus te abençoe e até amanhã.